Irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus. Convido 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2. E vou convidá-lo a você ficar com a Bíblia aberta para acompanhar os destaques que serão feitos neste capítulo. E você vai estar acompanhando comigo a leitura do versículo 4 neste momento. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Então acompanhe e fique com a Bíblia aberta, acompanhando também no decorrer da exposição os destaques. Diz assim o verso 4. Mas assim como fomos aprovados por Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. O Evangelho nos é confiado porque somos achados aprovados, como obreiros aprovados diante do Senhor, né? Por isso nós queremos convidá-lo a pensar nesse texto, não apenas no versículo de número 4, mas em outras abordagens, principalmente entre os versos 1 a 6, sobre o tema obreiros aprovados enfrentando as adversidades. O enfrentamento das adversidades. Como nós temos passado, não é, irmãos, neste tempo, por tremendas adversidades. Parece que alguma situação vai se amenizando e outras vão chegando. São sinais que encontramos de que nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. Aquilo que o Senhor nos adverte a respeito dos acontecimentos, que é um assunto para um outro momento. Mas nesse momento, os versículos de 1 a 6, com destaque para o verso 4, mas entender, irmãos, que em 1 Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo Paulo está relatando aos irmãos da igreja de Tessalônica as suas lutas e as suas tribulações. Ele está trazendo à memória daqueles irmãos lutas e tribulações enquanto missionário, enquanto pregador do Evangelho, enquanto plantador de igreja, enquanto discipulador, enquanto orientador das igrejas e dos irmãos no seu tempo. Então, as lutas na pregação do Evangelho do Senhor Jesus, já notadas aqui na experiência de Paulo, desde o início da nossa era cristã. A intenção de Paulo, ao escrever a carta aos Tessalonicenses, é mostrar para aqueles irmãos que o seu empenho em lutar de forma aprovada no reino do Senhor não significava fazê-lo por ganância ou por desejo de glória pessoal, mas que os irmãos entendessem que a luta de Paulo era para cumprir a sua vocação de agradar a Deus. Esta era a luta que Paulo realmente entendia importante. E por isso ele deixa claro isto aqui para nós neste texto. E Paulo também vai dizer para os nossos irmãos em Tessalônica que reconhecia que aquela igreja passava também pelas suas lutas. E ele desejava estar com os irmãos, mas no impedimento da presença, do presencial, e a gente sabe muito bem o que significa isto, nesses 2 últimos anos, o impedimento do presencial, como isto foi notório nesses 2 últimos anos, melhorando agora neste ano em que pudemos retornar a algumas de nossas atividades,
mas ainda não de forma muito plena. Então Paulo está dizendo que, embora ele não pudesse estar ali presencialmente, mas ele se utilizou da tecnologia do seu tempo. E tecnologia é esta que ainda se fez presente na nossa relação por muito tempo, não é? Que é a possibilidade de escrever cartas. E Paulo escreveu cartas às igrejas, não só a igreja de Tessalônica, mas a igreja de Corintos, a igreja de Colossos, a igreja de Filipos, entendendo que enquanto escrevia aquelas cartas, ele estava sendo bênção na vida daqueles irmãos, orientando-os quanto à prática e à observância da doutrina da palavra de Deus. Então, irmãos, hoje nós temos a nosso favor a tecnologia avançada e cada vez mais avançada, e que nos permite não apenas escrever, mas poder falar à distância, gravar a mensagem que queremos transmitir e enviar para a distância, ou transmitir e pessoas ouvirem, não é? De forma online, à distância. Mas o quanto é bom estarmos juntos aqui no templo. Mas Paulo não tinha esta possibilidade de estar com os irmãos, porque ele estava preso e não havia como sair e ir lá, mas a carta podia chegar. A mensagem podia chegar. E ele assim se utilizou da carta que escreveu aos irmãos de Tessalônica. Mas a mensagem que Paulo escreve aos irmãos da igreja de Tessalônica, irmãos queridos, também serve para as nossas vidas hoje. E quando Paulo está escrevendo, falando de tribulações, falando de momentos difíceis, nós quase que pegamos as palavras de Paulo e a introduzimos para nossas experiências deste tempo. E vamos perceber aqui que Paulo está dizendo que a igreja do Senhor, os crentes, precisam ser encontrados, aprovados pelo Senhor, para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, mesmo em meio às adversidades. Quando eu olho para o versículo de número 1, por isso eu pedi para que você ficasse com a Bíblia aberta, não é? Para você acompanhar. Quando eu olho para o versículo de número 1, Paulo está dizendo que a prática deste anunciar o Evangelho é no entendimento que, quando você fala do Evangelho ao coração das pessoas, mesmo diante das suas circunstâncias ou das nossas circunstâncias, significa que você está sendo útil em nome de Deus, útil ao coração que vai ouvir a palavra. Significa a identificação da utilidade da sua experiência de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho e transmitir o Evangelho. Olha o verso 1. Irmãos, vocês mesmos sabem que a nossa visita, a visita que lhes fizemos não para proveitos próprios, mas para ser-vos úteis e não inútil. Ou seja, significa todo o esforço da igreja. E quando falamos em igreja, irmãos, nós estamos falando deste corpo que está reunido aqui. E de cada um de nós, membro do corpo. Que todo o esforço precisa ser em anunciar o Evangelho do Senhor. E entendendo que este esforço em anunciar o Evangelho produz resultados. Não é inútil. A palavra de Deus diz que quando ela é anunciada, ela não volta vazia. A semente fica no coração das pessoas. Mas o que nós podemos perceber, irmãos, que desse exercício da nossa utilidade no reino de Deus e na pregação do Evangelho, e no fazer as coisas no reino, é importante que cada um de nós, crentes, servos do Senhor, possam contribuir com a sua parte.
possam ter a consciência de que estão realizando, cada um contribuindo com a sua parte. Então, a palavra aqui, o sentimento de Paulo aqui, é que ele estava cooperando. E ele então nos leva a entender a importância da cooperação para a anunciação do Evangelho, para a realização da obra, que é segundo a capacidade e força de cada crente. Veja Efésios, capítulo 4, versículo 15, versículo 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 16. Do qual o corpo inteiro, todo o corpo, cada um de nós é membro deste corpo, precisa estar bem ajustado. E ajustado de forma que todas as juntas estejam ligadas, fazendo cada um a sua parte, a justa operação de cada parte. Então, é o meu esforço, o seu esforço, para que o Evangelho seja pregado e o corpo cresça em edificação e amor. Eclesiastes 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão. Eu não me sinto inútil entre vocês, irmãos de Tessalônica, porque entendi que à minha mão veio a oportunidade de pregar o Evangelho entre vocês, quando ele lá esteve, ao sair de Filipos. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, a capacidade de cada um. Aí o texto arremata dizendo que vai passar o tempo da sepultura e lá não há obra, não há projeto, não há conhecimento, não há sabedoria alguma. Então, queridos, o que é que aprendemos aqui deste versículo de número 1 de Tessalonicenses, capítulo 2 da primeira carta? É que Deus se agrada tanto daquele que faz, como daquele que ajuda a fazer. Deus se agrada tanto do missionário que vai ao campo, como se agrada das vidas de cada crente que, mesmo não indo ao campo, mas com as suas orações e com as suas contribuições, sustenta os missionários que lá estão. Seria compreender o seguinte, irmãos, que Deus se agrada é de como você faz a obra, e não necessariamente do quanto você faz na obra. Não é que você não possa fazer muito na obra, ou muitas coisas na obra, se Deus lhe dá assim capacidade de fazê-lo. Mas a questão é, como você faz? De que maneira você está fazendo? E Paulo está dizendo, eu fiz de maneira em que eu não me sentisse inútil, mas útil. Então, o obreiro aprovado é o obreiro que se apresenta sendo útil. Pregar o Evangelho será útil, irmãos, desde que cada crente, cada servo do Senhor, cada igreja cumpra a missão de forma como o Senhor o chamou, o capacitou para fazer. Aí vem aquela célebre pergunta que já tenho feito aqui deste púlpito: qual é o seu chamado? Se você tem consciência do seu chamado, cumpra-o, entendendo que você está realizando para ser útil na pregação do Evangelho como obreiros aprovados. Versículo 2 de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2. O obreiro aprovado é aquele que tem coragem, é encorajado a realizar a obra, é impulsionado na realização da obra. Verso 2, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, ele está se referindo à experiência de Atos 16, a partir do verso 11, quando Paulo
estava em Filipos pregando, depois de ter recebido a mensagem e o encorajamento de Deus pelo Espírito Santo de passar a Macedônia. Ele passa por Filipos, e em Filipos ele prega o Evangelho. Lídia se converte, o carcereiro se converte, mas teve uma situação antes do carcereiro. Havia uma pessoa, não é, que tinha espíritos de adivinhação e que perturbava a pregação dos apóstolos, dos irmãos ali, e o Senhor encorajou o apóstolo Paulo a expulsar aquele espírito. Só que aquela mulher dava lucro aos seus senhores, e denunciados foram para o cárcere, maltratados. Mas lá eles continuaram pregando o Evangelho, e à meia-noite eles oravam e cantavam hinos ao Senhor, e o cárcere se abre, e o carcereiro se converte. Vocês se lembram, não é? Atos 16, é isso que ele está falando aqui. Embora tenha sido maltratado em Filipos, mas Deus deu resultado lá. Vocês sabem disto. Mas nós chegamos aqui em Tessalônica, com a ajuda de Deus, com a orientação do Senhor, e fomos encorajados para anunciar-lhes o Evangelho de Deus, mesmo, olha aqui, em meio a muita luta. Mesmo em meio a muita luta. Quantas lutas, irmãos, os nossos irmãos do passado passaram, mas foram encorajados a continuar. Tiveram coragem de fazer a obra. O Senhor encoraja a igreja, encoraja a cada um de nós crentes, para que sejamos cumpridores da tarefa da anunciação do Evangelho, da pregação do Evangelho. Mateus 28, versos 19, 18 a 20, citado por nós muitas vezes, mas mostra-nos exatamente isto, o que nos encoraja, entendendo que o poder vem de Deus, né? Verso 18 de Mateus 28, é-me dado o poder dos céus aqui na terra, e por isso eu posso dizer, disse o Senhor aos seus discípulos, ide e façam discípulos. Batize os convertidos, ensine-os a guardar a minha palavra, revestidos pelo poder do Espírito Santo. Agora, olha o que Jesus fala. Aonde está a nossa coragem de continuar fazendo a obra? E eis que estou com vocês, estarei convosco, todos os dias, irmãos. Paulo tinha esta consciência da presença do Senhor, e nós precisamos ter a mesma consciência, e nos sentir encorajados a falar, a pregar, porque Ele está conosco até os fins do tempo, diz o Senhor em Mateus 28. Então, irmãos, mesmo em meio à grande tribulação, mesmo em meio aos grandes sofrimentos, a igreja, nós, crentes, precisamos estar preparados e encorajados a cumprir a missão. Não se deixe parar. Porque quando se fala em tribulação, sofrimento e lutas, parece lembrarmos apenas de guerra, de catástrofes, de momentos marcantes na natureza, de pessoas perdendo seus entes queridos, sendo mortas, né, por situações como aconteceu em Petrópolis e situação como acontece nestes dias na Ucrânia. Parece que quando nós pensamos em tribulação, a nossa mente parece voltar para estes momentos, ou momento em que alguém esteja passando por alguma doença, por alguma dificuldade financeira, ou por alguma desavença. Mas eu imagino que quando Paulo está falando em tribulação aqui, irmãos, é a tribulação de ver pessoas rejeitando o Evangelho. É a tristeza de perceber as pessoas voltando as costas para a palavra. É olhar e perceber crentes inertes, sem a coragem de se colocar a serviço do Senhor no reino.
É perceber o quanto as pessoas estão desapercebidas dos acontecimentos ao redor, que aponta para a brevidade da volta do Senhor Jesus. Me parece ser também este o sofrimento que Paulo se refere, que estava no seu coração. Mas veja se ele sentia-se encorajado a continuar. E nós precisamos também nos sentir encorajados a continuar. Obreiro aprovado, crente aprovado, igreja aprovada, prega a verdade. Não abre mão da verdade, irmãos, não abre mão da verdade absoluta, a palavra do Senhor, não abre mão dela. Olha o verso 3, dá uma olhadinha aí, acompanha. Paulo está dizendo assim: olha, irmãos, a nossa exortação não está baseada em erros, nem em motivos impuros. Nem temos a intenção de enganá-los. Ou seja, a nossa exortação, aquilo que estou enviando a vocês, está baseado na palavra, na verdade, na doutrina de Jesus, no que recebemos de Jesus. Não há impureza naquilo que pregamos, não há dolo, não há engano. A igreja, irmãos, ela dá testemunho do evangelho que recebeu, da forma como recebeu. Ela não tem autoridade para ressignificar a mensagem. A igreja não tem essa autoridade. Ela precisa ser fiel àquilo que está escrito, àquilo que está revelado na palavra de Deus. O compromisso da igreja, irmãos, é com a pregação pura, verdadeira, da mensagem, da palavra da verdade. É esse o compromisso da igreja. É o compromisso com a verdade. Paulo escrevendo aos 1 Coríntios, aos irmãos de Coríntios, capítulo 15, ele diz que, a partir do verso 1, que o evangelho que eu tenho anunciado para vocês é aquele que eu também recebi. É aquele que eu também recebi, pelo qual também vós sois salvos, se é o que reterdes, né? Tal como eu tenho anunciado. Senão, vocês estão crendo em vão. Aí no verso 3 ele diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Ou seja, eu fui fiel àquilo que recebi. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de infidelidade na transmissão da palavra. As pessoas não têm sido fiéis àquilo que receberam. Não há compromisso com a verdade. E a verdade que pregamos é que Jesus Cristo, verso 4 de 1 Coríntios 15, foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. É esta pureza de mensagem que pregamos. Como diz as Sagradas Escrituras, diz Paulo. Portanto, irmãos, pureza da mensagem significa pregar a palavra como nos foi confiada. E Paulo está dizendo isto aos Tessalônicos. Estamos pregando da maneira como recebemos. E a mensagem principal é que Jesus veio, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Ao terceiro dia ele ressurgiu. Portanto, irmãos, nós precisamos pregar a verdade. Obreiros e igreja aprovada é a igreja que prega a verdade. Seguindo o texto, versículo de número 4, voltando lá para os Tessalônicos, ser aprovado. Exatamente no versículo de número 4, Paulo está dizendo de que ele se sentia encorajado a realizar a obra do Senhor, a falar a verdade,
porque ele foi encontrado diante do Senhor como obreiro aprovado. Mas ele não faz referência apenas a ele, mas a todos que pregaram o evangelho no seu tempo, baseados na palavra, encorajados a pregar a verdade, porque é obreiro aprovado. Olha o verso 4. Ao contrário, irmãos, está falando aí coisas que não têm sentido algum, que são enganosas, como homens aprovados e aprovados por Deus, que nos confiou o evangelho, nós falamos do evangelho. Mas olha, nós temos uma coisa aqui. Nós não pregamos o evangelho, não falamos do evangelho para agradar pessoas, mas agradar a Deus. Para ser porta-voz de Deus, e não de pessoas. E depois ele arremata dizendo, vocês são provas disto, não é? E o Deus que prova o meu coração também sabe disto. Então, irmãos, a igreja e os crentes precisam ser obreiros aprovados por Deus, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Eu não sei porque tantos ainda não se envergonharam de dizer tantas coisas que não lhes foram autorizadas a dizer. Mas nós não seremos envergonhados quando pregarmos aquilo que nos foi autorizado pregar pela palavra, quando somos fiéis àquilo que está revelado. E por isso manejam bem a palavra da verdade. Quando Paulo diz isto a Timóteo, ele diz, procura. Ou seja, faça todo esforço. Sabe por quê, irmãos? A tentação, ela é algo presente na experiência humana desde o passado. Porque normalmente pessoas descompromissadas com a palavra estão compromissadas com as pessoas. E elas pregam para agradar pessoas, ou para fazer valer o que pensa, e não o que a palavra diz. Então faça todo o esforço para você não ser apanhado por esta circunstância. Então procura, precisa ser compreendido, que faça então, Timóteo, esforça-se até o fim. Crentes, esforcem-se para ser aprovado. O evangelho é confiado à igreja, irmãos. A palavra é confiada à igreja, é confiada a nós, crentes. Mas nos foi confiado, não para agradar pessoas, mas para agradar a Deus. Com esta expressão de agradar a Deus e não a homens, quer significar que é a expressão da nossa pregação, levando em conta a fidelidade que temos ao Senhor e também para com a sua palavra. É a fidelidade de cada crente. Quando eu vejo Paulo dizendo isto, de que ele foi lá em nome de Deus, porque Deus o sentiu aprovado, o percebeu aprovado, e por isso estava pregando o evangelho ali, encorajado a pregar o evangelho. Quando eu vejo isto, eu vejo que Paulo está dizendo para mim e para você, de que nós precisamos ter equilíbrio entre aquilo que está revelado na palavra de Deus para as nossas vidas, diante do que está revelado. Porque muitos olham para a palavra apenas direcionados em busca de conforto. Conforto nas lutas, conforto no momento do desespero. E às vezes, deixa eu ver o que Deus tem aqui para mim neste momento como resposta, porque o meu coração está atribulado. Ok, Deus vai ter sim palavras de conforto. Mas, queridos, além de palavras de conforto, a Bíblia tem palavras de confronto.
Há confrontos na palavra, confrontos diante daquilo que penso, ou diante daquilo que faço, ou diante daquilo que eu entendo como verdade para mim. E se a minha verdade tem a ver com a verdade da palavra dada por Deus a mim, confronto. Então há que haver este equilíbrio entre o confronto e o conforto. Eu preciso ter realmente esta coragem de ser útil, de falar a verdade, de pregar a verdade e ser usados pelo Senhor. Isto não significa, irmãos, de forma alguma, destratar pessoas a quem você está anunciando o Evangelho, mas fazê-lo com amor cristão, apontando-lhes a verdade, para que pela verdade ela se convença do erro. Há muito confronto e conforto. Então, falar a verdade para agradar a Deus e não agradar o homem não significa destratar as pessoas, mas dizê-la aquilo que ela precisa mudar e ela tomar a coragem de fazê-lo também. E, obreiro aprovado, diante das circunstâncias, prega com integridade. Olha o versículo de número 5 de Tessalônicos, dos Tessalônicos. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância, e Deus é testemunha disso. Ou seja, no cumprimento da missão da igreja, a igreja precisa pregar o Evangelho do Senhor, cumprindo a missão de pregar o Evangelho com dignidade no testemunho da sua fé. Paulo disse, olha, eu não estou aqui para bajular ninguém, ou seja, não se pode considerar aqui posições, principalmente, sociais do ouvinte que você está pregando o Evangelho. Não há que escolher pessoas, o Evangelho precisa ser pregado a todas as pessoas. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, irmão. Não importa a posição social dele, todos precisam do Evangelho. Nem por pretexto, diz Paulo, ou seja, há que haver sinceridade, clareza. Nunca você deve usar um texto como pretexto. E normalmente se usa texto como pretexto quando você pensa um versículo. Tem lá o seu valor, mas as famosas caixinhas de promessas. Você pensava versículos separados e dava a ele uma interpretação sem conhecimento de todo um contexto. Então muitos estão olhando para a Bíblia como caixinhas de promessas. Pensa o texto. Ele precisa ser analisado no seu contexto, para que haja integridade na anunciação do Evangelho. E por causa disto, irmãos, as pessoas fazem assim, usam textos separados como pretextos para defender princípios ideológicos, que sejam de qualquer posição que se ocupe o pregador. A interpretação do texto, irmãos, e a sua aplicação deve ater-se à verdade. Aquilo que está revelado na palavra do Senhor. E muito menos por ganância, não é? Paulo disse aqui, muito menos por ganância. E muito presente, infelizmente, irmãos, na experiência da igreja brasileira neste tempo, há pregadores que tiram proveitos pessoais da prática da pregação. Uma ocasião eu estava num evento em uma universidade que falava sobre educação cristã, era uma palestra sobre educação cristã, e um dos que estavam ali participando, estampado em sua camiseta, com letras graúdas e bonitas, pastor conferencista, faça contato. São pregadores do Evangelho que tentam tirar proveitos da pregação do Evangelho. Então nós devemos pregar o Evangelho, irmãos, para cumprir a missão que nos foi confiada e fazendo com amor e com responsabilidade. Veja que Paulo então fala no verso 6, nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês ou quer de qualquer outras pessoas.
Claro, isso não significa dizer, irmãos, que a igreja não deva reconhecer aquele que prega o evangelho, aquele que ministra na igreja. A igreja precisa reconhecer, precisa fazer a sua parte. Mas quando pregamos, ou anunciamos, ou ministramos porque entendemos que é para a glória do Senhor. Mas havia algo específico aqui, quando Paulo fala isto, né? Ele estava chegando pela primeira vez em Tessalônica, e ele não quis ser pesado aos irmãos ali. E outros irmãos de outras cidades, outras igrejas, é que os sustentava. Capítulo 2, irmãos, Paulo está aqui falando sobre o seu trabalho, ali entre os Tessalonicenses, falando sobre o sofrimento que existia da sua parte, na parte também dos irmãos da igreja, e Paulo então deseja ser útil na vida dos irmãos. Portanto, queridos, o que o apóstolo Paulo quer nos mostrar aqui, nesta carta, como fez com os irmãos lá de Tessalônica, é que, mesmo diante de qualquer circunstância, preste atenção, mesmo diante de qualquer circunstância e grandes provações, tribulações e lutas, a igreja permanece fiel. Permanece fiel no cumprimento de anunciar o evangelho. E por isso podemos concluir, recebendo de Paulo as lições desta manhã, em entender que cada igreja em crente deve se sentir útil na tarefa da pregação do evangelho. Cada crente, cada igreja, sentir-se encorajada para cumprir a missão de pregar o evangelho. Em meio às muitas tribulações, mas cada um de nós fazendo a sua parte. E todos nós entendendo que o que o outro faz é tão importante quanto aquilo que eu faço. Não é? Ou seja, cada um de nós contribuindo. E saber que o testemunho da fé precisa estar embasada, firmada na verdade absoluta da palavra, pura e verdadeira. E é necessário que haja empenho e compromisso para sermos autênticos no testemunho de nossa fé. Nós podemos perceber, irmãos, e constatar que todos esses ensinos, eles hão de crescer e se multiplicar em nossas vidas através da comunhão, do crescimento cristão e do compromisso com o discipulado. Que o Senhor nos abençoe, para que, em meio às circunstâncias, eu seja encontrado obreiro aprovado, realizando a obra. Amém? Amém. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por Tua palavra. Obrigado por anunciá-la nesta manhã aos nossos corações. E pedimos ao Senhor que o Senhor seja pronto em dar-nos a coragem e a alegria e o compromisso de aplicá-los em nossas vidas. Abençoa-nos com Tua graça, Senhor, e faça da Tua igreja uma igreja ousada, encorajada, pronta para viver o Teu Evangelho e pregar o Teu Evangelho. Oramos confiados no Senhor, em o nome santo de Jesus. Amém.